A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Bom dia, igreja. Cantemos neste momento o hino Nosso Maravilhoso Deus para a entrada da plataforma. Maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Pai querido que estás nos céus, que privilégio nosso de estarmos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo sábado. Te agradecemos por esse momento de culto e queremos Te adorar. Abençoa, Senhor, a nossa conexão contigo. Abençoa cada adorador. Abençoa esse encontro que nós teremos contigo. Que o Teu Espírito Santo opere na nossa vida e nos transforme e nos prepare para a volta de Jesus. Amém. Bom sábado. Bom dia. Bom, hoje é um sábado particularmente especial, porque é o sábado que temos aqui a presença de pessoas especiais. Gostaria de apresentar aqui a plataforma, o Eloy, que já é conhecido aqui de todos, ancião da igreja. À minha extrema esquerda aqui é a Cristiane, ela é psicóloga e mora em Belo Horizonte, está
como aluna e representando os alunos aqui do Viva. E daqui a pouco eu vou pedir para vocês levantarem. E aqui o Daverne, a gente chama ele de DJ ou José, você escolhe. Ele é da coordenação também do projeto do Viva. Aqui a doutora Márcia Vidotto, nutricionista. Ela vai estar aqui hoje às 18 horas, falando sobre saúde, o caminho da saúde, medicina nutricional. São assuntos muito, muito legais. Ontem a gente teve simplesmente 7 horas de aula com ela, direto. E os alunos estão assim, né? Gostaram bastante. E aqui quem vai trazer a palavra para a gente hoje é o pastor Delvanir Vidotto, esposo da doutora Márcia Vidotto. Eles moraram 20 anos nos Estados Unidos, depois 4 anos na Amazônia, sempre como missionários, na Amazônia na missão global. E antes de apresentar aqui também mais uma pessoa que está entre nós, gostaria de pedir para os alunos do Viva, para ficarem em pé, para a igreja poder conhecer vocês. Eles, uma saudação, JA. Como? Bom, ali tem pessoas de todas as idades, desde 19 até 70. De 19 a 70 anos ali os alunos do Viva. E também de diversas profissões. Às vezes a gente pensa, não, só o pessoal da área de saúde, né, que tem que aprender sobre a mensagem de saúde, sobre evangelismo de saúde, mas ali tem pessoas, tem donas de casa, tem médicos, psicólogas, temos educadores físicos, temos analistas de sistema. Então, não tem... A mensagem de saúde, a obra médico missionária é para todo mundo, para todas as idades, para todas as profissões. Também entre nós aqui, gostaria de mencionar o pastor Sérgio Roberto Gomes. Ele está aqui, ele é diretor interno da FAD Minas. O pastor pode levantar, por favor? Obrigado, pastor, pela sua presença. E eu, Raul, diretor aqui da área de temperança e saúde dessa igreja para esse ano. Obrigado. Tenham todos um feliz sábado. Bom dia, irmãos. Esse é um momento importante. A Igreja Adventista tem a prática de sempre, quando um casal tem um filho, dedicar esta criança ou apresentá-lo à igreja, como Jesus foi apresentado no templo ainda quando bebê. E nós somos convidados, somos amigos da família Carpes. Nos conhecemos desde o Paraná, quando trabalhamos juntos. E tenho a honra de, nesta manhã, poder compartilhar desse momento importante da dedicação de um dos seus filhos a Deus e a apresentação à igreja nesta manhã. Eu quero convidar aqui à frente os pais, já conhecidos da nossa igreja, Laércio e a Liliane, e o filhinho Lorenzo. Lorenzo Lemos Carpes, ele fez agora em janeiro 7 meses de vida, e muita vida, né? E vem junto com a filhinha, com a outra irmãzinha, a Lavínia. A Lavínia, ela tem 3 aninhos, também 7 meses. Nasceram ambos no mês de junho. O Lorenzo nasceu no dia 7 de junho do ano passado. Então completou já 7 meses, né? E essa mocinha 3 anos e 7 meses também, a Lavínia. Estão juntos aqui os avós, né? Quero chamar os avós, a Madalena, o avó, né? Que está junto, a Madalena, o priminho o Ilan, e o tio, se estiver presente, o Emerson. Não sei se está presente o Emerson, que compõe a família, já está aqui o Emerson. Se estiver aqui à frente, para juntos participarmos desse momento importante da família Carpes, da dedicação e apresentação do pequeno Lorenzo. A Bíblia tem uma mensagem importante sempre para este momento. Ela diz assim, no livro de Marcos, capítulo 10. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. É interessante de que
nós encontramos na Bíblia poucos momentos em que Jesus fica indignado. Nós vimos Jesus indignado no templo, né? Mas nós vimos Jesus agora indignado num outro momento, que é relatado na Bíblia, em que algumas mães, alguns pais, trazendo as suas crianças para Jesus, para que Jesus pudesse abraçá-las, afagá-las com carinho, com amor, né? Quem sabe uma prece de bênção para essas crianças. A atitude dos discípulos era de repreender os adultos, e também as crianças, achando que a vinda das crianças a Jesus era um problema, estavam atrapalhando o trabalho de Jesus. Isso causou ao coração de Jesus uma indignação santa. E Jesus já chama a atenção dos adultos naquele momento, repreendeu os adultos, porque às vezes nós adultos não damos tanto valor à criança. Os discípulos eram assim também, né? Achavam que as crianças próximas de Jesus seriam um empecilho, as crianças ficavam em segundo plano, mas Jesus colocou as crianças num plano muito superior àquilo que eles haviam pensado. Então, Laércio e Liliane, é uma lição para vocês, é para mim também como pai, e para nós aqui que estamos, que temos filhos, e quem já tem filho pequeno de maneira muito especial, né? Quando Jesus chama a atenção dos discípulos, ele quer dizer o seguinte: as crianças são importantes para Jesus e para as pessoas. As crianças têm valor, as crianças têm um lugar especial, as crianças são sensíveis, as crianças são dependentes, as crianças são influenciáveis. E uma criança bem preparada, bem formada, afagada, estruturada emocionalmente em todos os aspectos, que a criança cresce. Criança não permanece criança para sempre. Aqui está o Lorenzo, 7 meses, né, Lorenzo? Faceirinho, só olhando, né? Mas vai crescer, já cresceu, vai continuar crescendo. E criança vai ficar do tamanho do papai. Papai não é tão grande, mas tudo bem, né? Mas vai crescer como o papai. E um dia vai ser um adolescente, um jovem, um adulto. Portanto, a importância das crianças no contexto da família de Deus é tremendo. Imagine uma criança com problemas desde pequeno e mal formada. Que catástrofe para a sociedade, porque vai ficar adulto, vai crescer. Por isso Deus, através da sua palavra, com muita sabedoria, coloca, olha, Laércio e Liliane, né? Instrui a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for grande, ele não vai esquecer. Veja, instrui. Qual o caminho? Deus já dá, existem muitos caminhos para se instruir crianças hoje. A sociedade instrui de tantas formas, mas Deus deixou uma orientação segura, falou no caminho. Qual é o caminho que deve seguir? Quem é o caminho? O próprio Jesus responde, Laércio e Liliane: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou, não precisa falar mais nada. Qual é o caminho que deve ser formado e educado, Lorenzo? O caminho de Deus, o caminho que leva a Jesus, no conhecimento da pessoa de Jesus. É simples assim. Se o Laércio e a Liliane, né, continuarem educando, formando, conduzindo o Lourenço e a Lavínia, a irmãzinha, no caminho de Deus, sem estresse no futuro, vai ser uma bênção para a sociedade, uma alegria para vocês. Eu quero compartilhar um texto do livro Fundamento do Lar Cristão, que depois quero deixar com vocês. É um livrinho pequeno, uma compilação de alguns dos nossos livros. Diz assim, olha que pensamento bonito: os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá das suas mãos. Olha a responsabilidade de ter criança. Fazer filho é fácil, educar e formar é muita resignação, joelho, oração. No caminho de Deus, então, nem se fale. Mas ele continua dizendo assim, olha, devemos, Laércio e Liliane, vocês aqui devem, né? Dedicar mais tempo, mais cuidado e mais oração em favor da educação dos novos filhos, dos nossos filhos. Eles necessitam mais da boa instrução. Olha só, no mundo em que os pais correm pela sobrevivência, em que as mães correm pela sobrevivência, em que o trabalho parece absorver toda a nossa vida, a questão da sobrevivência, as preocupações do aumento das nossas posses, do nosso poder aquisitivo. É muito simples o conselho de Deus. E Liliane, é simples assim. É fácil. Diz assim, olha, dedicar mais tempo, mais cuidado e mais oração. Se você não dedica tempo, alguém vai dedicar. Para muitos lares, a televisão está dedicando tempo, os outros amigos estão dedicando tempo, outros seres que talvez influenciarão por outros caminhos estão dedicando tempo.
Então, mais tempo, mais oração para a boa instrução. Que Deus abençoe você, Laércio, você, Liliane. Que Deus possa dar sabedoria. Que vocês sigam o conselho simples de Deus. Instrui no caminho que leva ao céu. Vai ser uma bênção a Lavínia, vai ser uma bênção o Lorenzo na vida de vocês. Uma alegria. Quando um pai tem um filho bem formado, bem encaminhado, é uma satisfação para a gente. Uma bênção para a igreja, para Deus, uma bênção para a sociedade. Nós vamos, irmãos, fazer uma oração de dedicação desta criança, do Lorenzo, que completou no dia 7, 7 meses de vida. E mais alguns dias, né? E 3 dias hoje, para que ele possa ser colocado nas mãos de Deus, os anjos possam acompanhá-lo durante uma vida aqui tão turbulenta que esse mundo apresenta, mas com muita segurança nos caminhos de Deus que vocês estarão educando as crianças. Nós vamos nos ajoelhar, convidamos a igreja a colocarem, assim, curvarem sua fronte para nos acompanharem, quem sabe juntos colocarmos o pequeno Lourenço nas mãos de Deus. Elevamos a Ti, ó Pai, a nossa gratidão pela existência do Lorenzo na família do Laércio e da Liliane. Eles já tinham um presente, a Lavínia. Agora o Senhor concedeu um outro presente que já completa hoje 7 meses e 3 dias. E eles têm interesse de seguir o conselho da Tua palavra, colocar o Lorenzo em Tuas mãos primeiramente, e com a sabedoria que vem do alto, educá-lo para servir a Ti nos Teus caminhos. Eles querem instruir esta criança nos caminhos dos céus. E que o Lorenzo, Pai, venha ter uma mente aberta para aprender as coisas do céu, as coisas do alto. E que ele cresça para ser um instrumento que o Senhor vai usar para salvar pessoas nesta terra também. Que seja uma bênção, uma alegria para a sua família, para a sociedade e para a igreja também. Dá sabedoria e paciência aos pais. Continue abençoando a Lavínia. Abençoa a vovó, os tios, os primos, para que a família como um todo exerça uma influência sempre para o bem, na vida dessa criança indefesa, mas aberta para o aprendizado e para ser construída. Nós dedicamos a esta criança, nós a apresentamos a Ti, e nós pedimos a Tua bênção sobre ela e sobre esta família, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem cantada neste momento. Vamos lá, Lavínia. Vou pegar um microfone para você, Lavínia. Em honra a Deus e em homenagem ao Lorenzo, vamos cantar nesse momento. Vem cá, Lavínia. Fica aqui comigo. És uma bênção do Senhor, um presente para nós. Foi o Senhor quem te fez, és uma obra-prima do Pai. Tão pequenino tu és, e tão grande é o nosso amor. Te dedico esta canção e agradeço ao Criador. Louvo ao Senhor que te fez para o seu louvor, alegria de seus pais. Deus não se esquecerá jamais, mas ouvidos
e tem dado com muito amor. Louvo a Deus, um milagre aconteceu. Tão grande é o meu amor, te dedico esta canção e agradeço ao Criador. Louvo ao Senhor que te fez para o seu alegria de seus pais. Deus não te esquecerá jamais. Eis em ti do Senhor, esperado com muito amor. Louvo a Deus, um milagre aconteceu. Ao Senhor que te fez para o seu louvor. Louvo a Deus, um milagre aconteceu. Amém. O Ministério Infantil fica muito feliz em receber o Lourenço, que aliás já é nosso aluninho da Escola Sabatina desde os seus primeiros meses. E a Lavínia também é muito querida, porque também está sempre ali nos visitando no hall do berço, não é, Lavínia? Olha, Lourenço, mamãe e papai têm muita historinha da Bíblia para contar para você. Para você também, viu, Lavínia? Deus abençoe você pequenininha. Nós vamos entregar para os pais também o certificado de dedicação infantil. Laércio e Liliane, um certificado que deve ficar num lugar visível sempre para se lembrarem de que neste dia aconteceu um fato tão importante em que o Lourenço foi apresentado a Deus. E mais uma vez vocês assumiram um compromisso diante de Deus, né? De educá-lo no caminho do Senhor, bem como a Lavínia também. Tá? Nós temos uma prática de que a criança, a mamãe assina, o papai assina, o pastor assina, a criança carimba o pezinho porque não sabe escrever, né? É o que nós vamos fazer aqui rapidinho, né? Para que possa ficar a marca também do Lourenço no certificado dele, embora hoje ele não entenda, mas ele vai crescer e um dia ele vai entender e vai ser co-participante dessa obra tão importante.
Essa família teve muito que agradecer a Deus, mas todos nós também temos bênçãos diferentes e bênçãos sem medida que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso eu convido todos a cantarem junto comigo o hino número 16, A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Número 36, O Mundo é de Meu Deus. O mundo é de meu Deus, Senhor da criação, e todo ser que vida tem o louva em gratidão. O mundo é de meu Deus, conforta-se em pensar. Deus fez o sol
percebo o seu poder. O mundo é de meu Deus, jamais olvidarei. Em toda a vasta criação, somente Deus é Rei. O mundo é de meu Deus, meu Salvador Jesus, para esta terra resgatar a vida deu na cruz. Todos em pé, cantemos Queremos Dar Louvor, 497. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder pra te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Feliz sábado a todos. Isaías capítulo 55, o verso 7, 8 e 9 diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos.
Nós não estamos reunidos aqui nesta manhã por acaso. Um povo especial aceitou o chamado do Senhor para adorá-lo no dia verdadeiro, o dia que Ele escolheu. E sábado é dia de alegria, é dia de restauração, sábado é dia de cura, sábado é o dia em que agradecemos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. A Bíblia diz que Deus não fere, não machuca, não aflige de bom grado os filhos dos homens. E é por isso que nessa manhã você que está sofrendo algo que circunstâncias externas impuseram para você, ou sofrendo internamente com os próprios conflitos, Cristo os convida para estarem na sua presença, assim como eu me coloco hoje na presença do Senhor. Se você tem um pedido especial, uma oração que você gostaria do fundo do coração de elevar ao trono de graça, vem aqui nesta manhã. Nós vamos orar juntos. Todos nós elevaremos agora o nosso pensamento a Deus. Você tem um pedido especial? Vem até aqui. Porque Deus hoje, de maneira muito especial, ouve e restaura os seus filhos. Hoje é sábado, querido. Hoje é o dia do Senhor. Aqueles que puderem, se ajoelhem reverentemente diante do nosso Deus. Aqueles que não puderem, por favor, permaneçam em pé. Santíssimo e eterno, nosso Deus maravilhoso Pai. Senhor, reverentemente os teus filhos dobram os joelhos para dizerem que são pequenos diante da tua grandeza. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos te dizer com o nosso coração ajoelhado, que clamamos a Ti porque confiamos que o Senhor é o único Deus soberano sobre toda a terra. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque apesar das nossas aflições, tristezas, apesar de tudo que temos que enfrentar neste mundo, temos plena segurança de que Cristo Jesus é conosco ao atravessarmos a aflição. Portanto, querido Deus, nós clamamos a Ti, segura firme a nossa mão, Senhor. Não nos solte de jeito nenhum, porque nós confiamos em Ti. É verdade, ó Deus, que os nossos pecados têm feito separação entre nós e o nosso Deus, mas nós clamamos, perdoa-nos, Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Se estamos fazendo algo que Te desagrada, Senhor, não deixe que venhamos a perecer nas trevas, mas traga luz até nós. Dá-nos também força para deixar os nossos maus caminhos e nos rendermos completamente aos Teus braços de amor. Tenho absoluta certeza de que esses filhos nesta manhã têm pedidos especiais em seus corações. Todos nós estamos sofrendo nessa terra de pecado, Senhor, porque Satanás desceu aqui com grande cólera. Mas nós temos a bendita esperança de que o Senhor virá e não tardará. O Senhor vem nos buscar e vai nos levar para aquela terra prometida do qual nós nunca deveríamos ter saído, Senhor. Por isso, nós caminhamos com firmeza nessa terra. E apesar das nossas aflições, te suplicamos que nos ajude a caminhar também com alegria, porque temos a bendita esperança do retorno breve, Senhor, do Teu Filho. Eu te suplico humildemente que abençoe esta igreja. Cada família que faz parte dela, cada criança ou jovem que frequenta aqui, que o Teu Santo Espírito tome poderosamente nesta manhã. Nos faz silenciar reverentemente na Tua presença para ouvirmos a Tua palavra. O Senhor trouxe aqui um filho especial que vai repartir o pão. Temos absoluta certeza de que o Teu Espírito está com ele. E, portanto, ó Deus, te suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito esteja também conosco, preparando o nosso coração, iluminando a nossa mente e nos ajudando a nos render, Senhor, a deixarmos os nossos caminhos e a nos voltarmos para o nosso Deus. Que ninguém nesta manhã saia daqui sem a cura bendita a qual o Senhor tem para oferecer, sem a bênção que o Senhor tem, uma bênção especial nesse dia santo que é o dia de sábado. Que cada um se sinta restaurado, que cada família seja colocada de pé se está agachada diante da aflição. Que cada filho Teu que aqui nesta manhã está, e espalhados em toda a face da terra, sejam ricamente abençoados e benditos nesta terra que perece. Que o Teu rosto brilhe sobre eles a Tua luz, Senhor.
que eles resplandeçam a este mundo mau e que eles estejam confiantes nas promessas de Jesus. Somos amados, somos muito queridos, o Senhor morreu por nós e é por tudo isso que nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome para todo sempre. Amém. Ouça nossos corações que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Amém. Sempre procurei fazer para Deus meu melhor, me esforçando para dar seu favor. Aos meus próprios sonhos eu era um cristão, mas o homem não conhece o coração. Sem notar, saí dos braços do Pai. Percebi que meu poder era frágil, mas Jesus, com seu amor eterno, me amou e me aceita do jeito que sou. Cristo me ama assim. Ele diz, sem demora, vem a mim. Ele esquece minhas faltas e a chaga do mal. Cristo quer nova vida me dar. Cristo é a certeza plena de paz e perdão.
Se morir me motiva a viver, confiando em suas promessas de amor. Seguro estou em meu Salvador. Salvação, poder, justiça, encontro em Jesus, aceitando a sua morte na cruz. Essa é a fórmula completa de Deus para assumir ao homem que se perder. Cristo me ama assim. Ele diz sem demora: vem a mim. Ele esquece minhas faltas e a chaga do mal. Cristo quer nova vida me dar. Cristo quer nova vida me dar. Feliz sábado. Um prazer enorme estarmos aqui com vocês, conhecendo Jacareí, conhecendo o Projeto Viva. E eu gostaria já de antemão parabenizar vocês como igreja de estarem aqui tão próximo deste projeto. Se você ainda não conheceu, vá conhecer. Ficamos impressionados desde quinta à tarde, quando chegamos, com a recepção, com a estrutura, com o que está acontecendo aqui pertinho de vocês, a poucos quilômetros no Projeto Viva. Faça planos de conhecer, de matricular-se por ou um curso intensivo ou um curso curto, visando a saúde física, mental e espiritual, uma grande bênção. Que você também faça parte deste projeto de alguma forma. Eu gostaria que você já projetasse para nós. E eu gostaria de, antes da mensagem desta manhã, a mensagem espiritual, reforçar o convite para hoje à tarde. Nós estaremos aqui a partir das 17h30, você está vendo ali 18 horas, leia 17h30, porque a palestra de hoje será enriquecida com um testemunho que estará, então, abrilhantando a palestra desta tarde. Nós estaremos conhecendo a impressionante experiência de vida do Ricardo, que está ali no Viva, e que hoje está entre nós, adventista do 7º dia, era Hare Krishna, e ele vai contar um pouco da história da conversão dele, e que eu tenho certeza que você será abençoado ou abençoada com este testemunho. Então, nós estaremos aqui a partir das 17h30 para passarmos a tarde juntos e ouvirmos sobre saúde. Muito bem. E eu gostaria de reforçar o convite. Quem que deveria estar hoje aqui à tarde? Qual é o tema? A saúde? Ah, não, eu já cumpri esse requisito na minha lista
e depois de muitos anos na igreja eu já ouvi bastante sobre saúde. E eu gostaria que você revisse se de repente esse é o seu pensamento. Eu tenho um convite especial para você que é mãe. Você que é mãe, ao mesmo tempo dona de casa e profissional. Como arranjar tempo e energia para conciliar todas essas atividades? Você tem que estar aqui hoje à tarde, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos também estar falando... Nós vamos também estar falando, temos um recado especial para os pais. Se você é pai e pensa que está tudo sob controle, é o momento para você vir. Mas se você já se preocupa com a sua saúde, agora e nos próximos anos, temos orientações específicas para você também. Temos orientação específica para você que é vovô e vovó. É ainda possível manter a saúde, mesmo com o avançar dos anos? É possível sim, e é isso que nós vamos falar para vocês. Se você está em plena atividade física, excelente. Temos informações que vão ser muito válidas para você que está em forma, está tentando manter a forma. Teremos orientação sobre isso também. Se você não está de bem com a balança, e a última vez que subiu em cima de uma, pensou, deve ter algum problema com essa balança. E se esse tipo de pensamento já passou pela sua cabeça, de pensar que o problema está com a balança, venha hoje à tarde. Eu quero apresentar para vocês o caminho seguro, um caminho fácil, permanente, barato, sem precisar comprar nenhum produto, de chegar no seu peso ideal. Nós vamos estar falando sobre peso ideal hoje à tarde também, de uma maneira muito especial. Nós vamos também estar falando desse tipo de cena. Será que é possível evitar essa cena que nenhum de nós gosta de passar, de ter que ir para um hospital? Será que é possível? E nós vamos estar falando sobre isso hoje à tarde. Nós vamos estar falando de novidades também. Se você pensa que já ouviu tudo o que você teria que ouvir sobre saúde, por favor, me dê uma chance. Eu gostaria de apresentar para vocês o que há de mais recente na literatura internacional, no que se refere à saúde, à manutenção do peso ideal e à qualidade de vida. E eu garanto que você vai ouvir novidades e que vai valer a pena também. Se você, resumindo, se você gosta de ouvir sobre saúde, hoje é o seu dia. E hoje à tarde é um dia especial. Agora, se você não gosta de ouvir sobre saúde e esse não é o seu assunto favorito, eu gostaria que nós fizéssemos as pazes e você viesse, mas que também não viesse sozinho. Eu gostaria que você fizesse uma ligação hoje à tarde, ou você fizesse um convite e trouxesse alguém. Se você conhece alguém que está doente, alguém que está hoje com alguma doença crônica, alguma doença inflamatória. O que é doença inflamatória? Tudo aquilo que termina com it. Se você conhece alguém que está sofrendo de gastrite, a artrite, ou da sinusite, a bronquite, qualquer it, pense hoje à tarde até às 5h30. Convide a pessoa para vir, ela será grandemente abençoada. E ainda por cima, nós estaremos apresentando para você o nosso projeto missionário, o livro Saúde Nua e Crua, que nós gostaríamos que você partilhasse deste projeto missionário também, e que você pudesse levar também essa palestra de hoje para outras pessoas. Muita riqueza a partir de hoje, a partir das 17h30, e nós contamos com você, com a sua presença e com a presença dos seus amigos e familiares que você irá convidar também. Até hoje à tarde, às 17h30.
Irmãos, vamos aproveitar o tempo. Queridos, estamos muito felizes por estarmos aqui em Jacareí, não é? Sim. Irmãos, estamos muito felizes de estarmos com os irmãos. Já estivemos lá no Viva ontem e hoje aqui agora, adorando a Deus. Isso é um prazer para nós, não é? Cada sábado, nesse novo ministério que estamos desempenhando, a cada sábado estamos numa igreja. Então é um prazer muito grande estarmos aqui com os irmãos. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Temos um privilégio agora de abrirmos a palavra de Deus e nos conectarmos com o céu. Quero dizer que Jesus ama você. E que todas as mensagens da Bíblia saem do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. Ele ama você, Ele nos ama, Ele nos quer salvar e quer que vivamos ricamente com Ele. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Promessa ao vencedor. Promessa ao vencedor do pecado. Promessa ao vencedor do pecado, do apetite. Queridos, eu sou um pastor jubilado, né? E já estive muito tempo na obra, já estudei e já preguei. Mas confesso para vocês, esse sermão é novo, não é sermão de arquivo. Esse sermão é novo, mas eu me surpreendi. Eu me surpreendi com o que a Bíblia diz, com o que o Espírito de profecia diz, de uma maneira simples, mas objetiva, sobre o pecado do apetite. E quanto à vitória sobre o pecado do apetite, é importante. Para começar, o que é o apetite? Não é? O que é o apetite? É esse esquema que Deus criou, esse esquema psicossomático, para satisfazer a sua e as minhas necessidades de nutrientes, para alimentar a nossa vida. Ele se manifesta através da fome, se manifesta também através do prazer de comer, durante e após as refeições. Mas o nosso assunto é o pecado do apetite. O que é o pecado do apetite? Vou colocar de maneira muito simples, para ficar bem fácil o aprendizado e a retenção na memória. O pecado do apetite é comer. É comer o que a gente não deve, e é comer também o quanto a gente não deve. Esse é o pecado do apetite. Para entender um pouco, nós temos que voltar lá para o paraíso, não é verdade? Temos que voltar lá para o jardim do Éden. Jesus já havia criado o mundo, os animais, a criação de cada dia. Já havia criado a criação de cada dia. Chegou o momento em que devia haver o teste do paraíso. Adão e Eva deviam ser testados. Essa é a primeira parte do sermão. Então, promessa ao vencedor, apetite, pecado do apetite. Vamos tratar do pecado do apetite, como ter a vitória sobre o pecado do apetite. Primeira parte, teste do paraíso. O teste no paraíso. E nós vamos ler juntos a palavra de Deus em Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem divina lá no paraíso. Por que o teste? Porque Adão e Eva testados. E Ellen White responde prontamente em Patriarcas e Profetas. Por que o teste? A imortalidade lhes era prometida sob condição de obediência. Queridos, sempre, na Bíblia, de começo a fim, no espírito de profecia, de começo a fim, nós vamos sempre encontrar que o pecado está sempre associado, a desobediência está sempre associada com o pecado e com a morte. E vamos encontrar que a obediência está sempre associada com a vida. Vejamos por que do teste. Eles deviam, antes de receber a imortalidade, eles deviam provar a obediência. Por que do teste? Por que do teste do apetite?
Queridos, nós já temos sabido que orgulho, inveja, ambição, cobiça e apetite caminham sempre juntos. Não é? É aquela história. Você não está contente com o que você tem e você quer mais. O ser humano quer mais. Essa é a raiz do pecado. Isso foi o que aconteceu no céu. Isso foi o que aconteceu no Éden. E isso é o que acontece hoje também. Esse é o porquê do teste do apetite. Os irmãos se lembram da história do Jardim do Éden, não é? Adão e Eva, diz o Patriarcas, os irmãos sabem que a Bíblia é resumida. E que no Espírito de Profecia nós temos outros detalhes da história, não é isso? Os irmãos se lembram, Ellen White falando e Ellen White dando outras informações, não é? Adão e Eva já tinham sido orientados sobre a queda de Lúcifer, já tinham sobre os anjos maus, e de que eles seriam tentados, e de que eles seriam abordados. Por causa disso, o inimigo buscou um intermediário, e o intermediário foi a serpente. E a serpente não era essa evitada, odiada pelos homens e animais que nós temos hoje. Era um animal, um dos mais lindos do jardim. Voava, diferente da que temos hoje, não é isso? Isaías 14, 29 fala da serpente voadora. Ela voava, brilho metálico, voz melodiosa. Ela foi usada, né? E a serpente, a Eva foi orientada, ainda mais orientações, disse que não deveria se separar do seu esposo, não deveria se aproximar da árvore, não deveria ficar questionando por que o Senhor proibiu aquele fruto. Não deveria, mas tudo isso aconteceu. E Eva, no seu caminhar pelo jardim, deteve-se, sem perceber, deteve-se junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não somente próximo da árvore, mas quando olhou para cima, quem estava lá? A linda serpente. A linda serpente. E conta o Patriarcas e Profetas que a serpente estava lá em cima da árvore e saboreando o fruto proibido. Causou impacto e estranheza em Eva, não é? E só interrompeu o comer do fruto para elogiar, irmão, a beleza de Eva. Todas as seduções começam com elogio, não é verdade? Sempre começa com elogio, não é? E elogiando a beleza de Eva. E a seguir começa o impacto do diálogo sedutor. E interrompe o comer para elogiar Eva e para dizer as palavras registradas em Gênesis 3:1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Era uma pergunta de confirmação de alguém que sabia e que estava confirmando. Mas muito mais do que confirmação, era para causar impacto, para abrir o diálogo realmente. Não era só uma pergunta de confirmação, mas uma pergunta para torcer o que Deus disse. Foi a primeira vez que o diabo usou a Bíblia para seduzir. Usou a Bíblia, usou as próprias palavras de Deus. E trocou uma delas. Estão percebendo? Com uma delas, ele trocou todo o sentido. É verdade que vocês não podem comer de nada aqui do jardim, de nada que existe. Vocês estão num pleno jejum desde que a vida começou aqui. É verdade, né? Exigiu uma pronta resposta de Eva. E Eva respondeu prontamente: não, nós podemos comer de tudo, só tem uma árvore que nós podemos comer, é dessa, nós não podemos comer, né? Porque Deus disse que no dia em que dela comer, certamente morrereis. No dia que dela comer, ou tocares nele. Eva acrescentou essas palavras, presta bem atenção nisso. Depois da resposta de Eva, com o fim de destruir a fé em Deus, no seu amor e na sua palavra, ali no verso 4, a serpente contradiz frontalmente o que Eva havia dito. Contradiz frontalmente não a palavra de Eva, mas a palavra de Deus. É certo que não morrereis. E essa pregação continua até hoje, a pregação da imortalidade da alma. E continua ainda, a serpente ainda continua,
apresentando, a serpente ainda continua apresentando as vantagens do pecado, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vantagens do pecado. É a contínua pregação da serpente até hoje, não é isso? Deus apresentou a Deus como retendo benefícios e apresentou que haveria benefícios se comessem. Se comessem. O assunto era comer ou não. O assunto era comer ou não comer. Sereis como Deus. Lembra que essa história de ser como Deus começa no céu, não é verdade? Lembrem? Lembram-se? Na realidade não era totalmente mentira. Não. Eles jamais seriam como Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Jamais. Mas, queridos, toda vez que você se subordina e obedece a Deus, Ele é o seu Deus. Mas toda vez que você o enfrenta, que você compete com Ele, que você não se subordina a Ele e que você não obedece, você é Deus também. Você entra na competição de ser Deus com Ele também. Que terrível conhecimento do mal, né? Que grande perda. E no verso 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, apetitosa, agradável aos olhos, né? Eva teve um grande desejo de comer. Eva estava convencida, mas Eva estava com medo. Estava com medo de comer. Diz o Patriarcas que nesse momento continuou uma argumentação pesada. Eva, você não pode morrer. Você não pode morrer, porque você já comeu da árvore da vida. Quem come da árvore da vida vai viver para sempre. Você não pode morrer. Eva, lembra de outra coisa, eu também já comi. Eu também já comi. E estou viva, inteligente e falante. E Eva continuou ouvindo a serpente. Diz o Patriarcas que nesse momento a serpente apanhou um punhado de frutos proibidos e colocou nas mãos de Eva. E Eva já tinha falado o quê? Não comer, não tocar. E aí agora vem a fatal. Eva, você acabou de tocar e você não morreu. Pelo contrário, você está linda, você está inteligente e você só vai ganhar com isso. Então, pode comer, Eva. E Eva tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele também comeu. E ele também comeu. E nesse momento ela se torna um agente de Satanás para levar o seu marido à ruína. E a história se repete. Pecado e expulsão no paraíso do céu. Pecado e expulsão no paraíso da terra. Não é? A serpente argumentou tremendamente dos benefícios do pecado. E continua argumentando. E argumenta com você e comigo até hoje dos benefícios do pecado. Mas foram somente perdas. O pecado do apetite, o primeiro pecado, o pecado original, o pai de todos os pecados, aquele que abriu a porta para todos os pecados da humanidade. Esse foi o pecado. Esse foi o pecado. E esse pecado trouxe grandes perdas. Perda do jardim, dos alimentos, da dieta do Éden, do fruto da vida, da vida física, vida eterna, veste de luz, da presença de Jesus e da santidade. Perderam tudo. Tudo de mais importante que existia na vida do jardim. O mundo estava perdido. Começou aqui o grande conflito, a batalha entre o bem e o mal. A batalha entre o bem e o mal. Mas houve tristeza no céu, queridos. Houve grande tristeza no céu. Os anjos se entristeceram. Os anjos pararam. Enquanto Satanás batia palmas, eles pararam de cantar. Eles se entristeceram, eles choraram e somente depois voltaram a cantar. Foi surpresa para Deus? Um Deus onisciente? Não, jamais. Não foi surpresa. Havia um plano preparado para enfrentar essa realidade. E eles saíram do jardim com esperança. Com esperança no coração. E através do pecado do apetite, por sucessivas gerações, o inimigo escravizou a humanidade. Nós nos lembramos dos antediluvianos que foram escravizados pelo apetite. Jesus falou disso. Nós vamos rever isso depois. Sodoma e Gomorra. Esaú, porque Esaú vendeu o direito da primogenitura. Porque Israel no deserto preferia aqueles alimentos que satisfaziam o seu apetite pervertido ao pão do céu.
oferecido o pão dos anjos. Babilônia, se os irmãos olharem, para nós termos uma visão histórica, Babilônia no capítulo 5, o rei Nabucodonosor no capítulo 4 dá o seu testemunho, mas no capítulo 5 está Belsazar, que desafia Deus com um grande banquete para satisfação do apetite, né? Comida, bebida, música, mulheres, muita sensualidade e grande afronta a Deus. Naquele momento foi escrita o destino na parede e Babilônia foi destruída. Dos últimos dias não é nada diferente, mas nós temos, agora se completa mais a esperança e o plano de Deus para a humanidade, plano de Deus. Então vem a segunda parte do sermão, e a promessa ao vencedor, teste no paraíso, teste do apetite no deserto, e nós vamos agora para nós, uma reflexão para nós. Por que Jesus? Por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto? Por que Jesus jejuou? E a resposta está na Bíblia também. A resposta está ali, nós vamos ler juntos em Mateus, no capítulo 4, e os versos de 1 a 4, contando a história. Nos situamos no pós-batismo de Jesus, no verso 17 do capítulo 13, onde tem a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui estava Jesus para travar de novo a batalha do Éden, a favor da humanidade. Ali estava Jesus para vencer exatamente onde Adão foi vencido. Ali estava Jesus para enfrentar o inimigo. E Ellen White diz, no Ciência do Bom Viver, que foi para vencer o poder do apetite, que nos 40 dias de jejum no deserto, ele sofreu a nosso favor a mais rigorosa prova que a humanidade pode suportar. Foi para vencer o poder do apetite, foi para travar a batalha do apetite, foi para travar a revanche do apetite, que Jesus teve que vir, e que Jesus teve que vencer, onde Adão e Eva haviam vencido. Os irmãos se lembram que Jesus veio dupla natureza. Jesus, Colossenses 3:9 diz que ele tem a plenitude da divindade. Muita gente desconhece essa passagem, né? Jesus tinha a plenitude da divindade, mas que Jesus era plenamente humano também. E o verbo se fez carne, diz a Bíblia, não é isso? E Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, cansava, caminhava, ao invés de dar um voo acrobático, né? Ele caminhava pelos caminhos da Palestina. E Jesus ali no deserto da tentação, Jesus ali jejuando, eu já jejuei algumas vezes, não é? Já jejuei algumas vezes, os irmãos certamente também, não é isso? E o que Jesus jejuou foi diferente do seu jejum, foi diferente do meu, né? Diferente daquelas dias que você perde o café da manhã e depois compensa no almoço, diferente. Jesus não jejuou um dia, ele não jejuou 4 horas, ele não jejuou 4 dias, ele não jejuou 40 horas, ele não jejuou 4 semanas, ele jejuou 1 mês e 10 dias, né? Ele jejuou 40 dias. Vamos pensar nas refeições, 3 refeições por dia, 120 refeições. Jesus estava muito magro, muito abatido, exausto, não é? Exausto, sem cor no rosto, né? E apareceu ali um anjo glorioso, né?
como o anjo do céu que apareceu para Abrão e disse: Abrão, quando Abrão ia sacrificar o filho, para Abrão, é suficiente. Então ele apareceu como um anjo do céu que iria dizer para Jesus: Jesus, é suficiente, para esse sacrifício, não é? Com uma proposta disfarçada, né? Com uma proposta disfarçada. Ele fez o seguinte, queridos, observe bem no texto. Ele fez o seguinte: ele embrulhou o assunto do comer ou não comer, para que Jesus não percebesse. Ele embrulhou o assunto de comer ou não comer, de vencer ou não vencer o pecado do apetite, com o assunto da divindade. Quando eu estava na escola, garoto, né? Irmãos tinham um hábito entre os meninos, bastava a gente pisar no pé de algum menino para ele revidar, e a gente revidar e começar uma briga. Ele como que pisou no pé de Jesus, falou: se você é Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele falou: e tem mais, você veio do céu como Salvador da humanidade e está nessas condições. Se você continuar esse jejum, vai passar mais tempo, você está totalmente quase que acabado, você vai ficar cada vez mais acabado e morrer. E se você morrer, o que adiantou a sua missão de vir para esse mundo para salvar alguém? Portanto, o meu conselho é: pega as pedras, transforme em pães, e coma, e viva, e faça a sua obra. Mas Jesus respondeu com a palavra de Deus. Jesus venceu com a palavra de Deus. Que armas que Jesus usou? Há pecados e que você precisa, só com a Bíblia você resolve. Há pecados que você precisa da Bíblia e mais oração. E há batalhas a vencer que você precisa de oração, da Bíblia, da oração e de jejum. Queridos, essas foram as armas de Jesus, essas são as suas armas também. Jesus ganhou a vitória completa. Ele conquistou a vitória sobre o pecado do apetite. Ele conquistou a vida eterna. O pecado do apetite, queridos, era como a entrada em Canaã. Jericó era a grande fortaleza. Se vencesse Jericó, passava para as outras. Se não vencesse, não passava. Terminava tudo ali mesmo. O pecado do apetite, se Jesus fosse vencido no pecado do apetite, não iria para a segunda tentação. Não iria para a segunda. E nem iria para a terceira. E nem para todas as outras que ele enfrentou até a cruz. Não iria para nenhuma delas. Ele já pararia por ali mesmo. Já estaria vencido. Mas Jesus venceu a vida eterna para todos que quiserem, para você e para mim. E a vitória de Jesus é sua, por direito e por posse. Os irmãos sabem que direito só não resolve, não é isso? A humanidade inteira, os 7 bilhões que vivem nesse planeta, todos do passado e todos que vão viver até o dia da volta de Jesus, têm direito à salvação. Porque Jesus conquistou, porque Jesus comprou. Mas todos eles vão se salvar? Você sabe que não. Só aqueles que buscarem, só aqueles que tiverem posse da vida eterna. Conquistada por Jesus. Conquistada por Jesus. Queridos, terceira parte. Teste. Promessa ao vencedor do pecado do apetite. Teste no paraíso. O teste do apetite no deserto. E agora? Antes o teste de Adão e Eva. O teste de Jesus. Agora, o teste do apetite antes da volta de Jesus. Esse é o seu. Esse é o meu. Esse acaba sendo o mais importante, porque é o que vai decidir a sua e a minha situação. E graças a Deus pela esperança da volta de Jesus. Eu fui o primeiro adventista da minha família, um garotinho de 10 anos, que começou a ser atraído para a igreja através da lição da escola sabatina. E agora a esperança da volta de Jesus, não é isso? Jesus prometeu voltar, e os discípulos pediram um sinal, ele deu uma lista completa. Lá Mateus 24 fala de vários sinais, guerras, terremotos, pregação do evangelho, né? Uma lista completa de sinais. Mas tem dois relacionados com comida. Tem 2 relacionados com esse assunto, comer ou não comer. Tem 2. E o primeiro está ali, que haveria fomes, né? É o sinal daqueles que não têm o que comer. Os irmãos já viram imagens como essa, não é verdade? Né? Milhões passam fome no mundo, não é isso?
No Brasil, dizem as estatísticas, 13 milhões. 13 milhões passam fome. Crianças e adultos. Não é? No mundo, um relatório anterior era de 1 bilhão. 1/7 da população passando fome. Mas veio agora um relatório, 2013, mais animador, dizendo que baixou o número. Agora são 842 milhões. A gente não faz nem ideia de um número desse, na verdade. A gente nem faz ideia. Né? Só para ter uma ideia, o Brasil tem por volta de uns 200 milhões. Umas quatro populações iguais à do Brasil são os que passam fome, mais um pouco. Não é isso? Os que sofrem os efeitos da fome. Cada tic-tac do relógio é uma criança que se despede desse mundo por causa da fome, infelizmente. Mas Jesus falou de um segundo sinal relacionado com comer e com beber. Mateus 24, 38 e 39, o texto está aí. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, e quanto mais, né? Casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Não é isso? O sinal de Jesus. Uma leitura superficial desse verso diz, assim que os antediluvianos estavam tão envolvidos na rotina de trabalho, de comer, de beber, que não prestaram atenção no dilúvio. Não prestaram atenção. Que eles estavam tão envolvidos com casamento, com festas, com coisas assim, que também não prestaram atenção no dilúvio. Mas essa é uma leitura superficial, queridos. Há uma leitura mais profunda que nós podemos fazer desse texto. Esse texto diz que os antediluvianos estavam tão envolvidos com a satisfação do pecado do apetite, que eles não deram atenção para o dilúvio. E diz também que as pessoas do fim do mundo estão tão envolvidas em satisfazer o pecado do apetite, e lembre que ele é o pai de todos os pecados, que não darão atenção para a volta de Jesus. Não darão atenção para a volta de Jesus. Pastor, agora você exagerou. Você exagerou agora na interpretação aí da Bíblia, do que Jesus falou. Será que é isso mesmo, queridos? Vamos ver o que diz Espírito de Profecia. Não é só esse texto, tem muitos outros textos. O Eventos Finais tem um texto exatamente igual a esse. Este predominante pecado, a condescendência para com o apetite pervertido, inflamou as paixões dos homens dos dias de Noé. O pecado do apetite. Não era só comer, rotina de comer e beber. Não era só das 3 refeições por dia, não era. Né? O pecado do apetite inflamou. Com que resultados? Lá no dilúvio, conduziu à corrupção geral, à violência, aos crimes, chegaram até os céus. E Deus teve que mandar o dilúvio para lavar esse mundo, para lavar essa terra. É diferente hoje? Será que o pecado do apetite não está levando à corrupção geral hoje? Não está levando à violência e não está levando à criminalidade que nós assistimos? Basta ligarmos a televisão para o sangue correr, não é verdade? O que é o pecado? O pecado do apetite? Vamos considerar um pouquinho. O sinal da volta de Jesus. O grande sinal da volta de Jesus. Consequências do pecado do apetite. Doenças. Condição mental imprópria, inferiorizada. Alimentação da natureza carnal. Que Romanos 8 fala. Não é? Se alimentarmos a natureza espiritual, domina. Se alimentarmos a carnal, domina. Como alimentar a natureza carnal facilmente? Pecado do apetite. Tranquilo. Pecado do apetite no tempo do fim. Deus não se conformou, queridos, de mandar uma mensagem para a sua igreja na Bíblia. Somente na Bíblia. Mandou uma mensagem especial para o tempo do fim. Era o dia 5 de junho de 1863. Ellen White fazendo o pôr do sol na casa do irmão Arão, em Otsego, no Michigan. E o que tem? Uma visão. Que visão foi? Mensagem da reforma de saúde. Desta visão ela escreveu livros. Os irmãos conhecem Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, não é? E escritos sobre esse assunto em todos os livros dela.
Qual é a base? Qual é o centro? Qual é a essência da mensagem de saúde enviado por Deus para a sua profetisa e que ela escreveu com a sua pena? Qual é o centro? Qual é a base da mensagem da reforma de saúde? Controle do apetite na alimentação. Por quê? Porque vencer esse pecado abre a porta para vencer todos os outros. Repito, venceram Jericó e venceram Canaã. Vencer o pecado do apetite é vencer todo o terreno do inimigo. Controle do apetite na alimentação. Como controlar o apetite? Dois elementos para controlar o apetite. O primeiro deles é a quantidade. Eu posso fazer um big de um prato depois no almoço, não é isso? Muito arroz, feijão e muitos outros alimentos, né? E trabalhar longamente para consumi-lo, não é mesmo? Posso numa refeição, eu posso ter várias refeições. O Espírito de Profecia, aquele que criou o nosso corpo, diz quantas refeições, sabe melhor do que muitas outras pessoas, quantas refeições são boas para a nossa saúde, não é isso? Mas eu posso ainda ter uma refeição só, como tem muitos que fazem, o dia todo, né? O almoço, a sobremesa, um suco, uma bolacha, isto, aquilo, é uma refeição do dia inteiro, é outra maneira de complicar a minha vida com a quantidade, descontrolar o meu apetite e a minha alimentação com a quantidade. Mas tem outra maneira de descontrolar, é com a qualidade. Mais importante do que a quantidade é a qualidade. Será que Deus se agrada, né? Será que é bom para a minha saúde aquelas coisas que eu como? Será que eu posso orar tranquilamente e pedir a bênção do céu sobre aqueles alimentos que Deus já esclareceu que não seriam bons para a minha saúde? Razões para controlar o apetite. Você pertence a Deus e Ele deseja que você tenha saúde. 3 João verso 2 fala disso, os irmãos sabem. Pela criação, pela redenção, você é o templo do Espírito Santo. Você quer com mais, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus, não para a satisfação do apetite. Não. Eventos finais. Os irmãos sabem que nós somos a igreja remanescente. Os irmãos sabem que a igreja adventista é a igreja que tem as 3 mensagens de Deus para o fim desse mundo. Os irmãos sabem que vão acontecer os eventos finais. Os irmãos sabem que vai acontecer a descida do Espírito Santo, que vai acontecer autoclamor, que vai acontecer muitas conversões, aquelas 1000 conversões num dia, não é que fala do Espírito de Profecia. Os irmãos sabem que vem a perseguição. Os irmãos sabem que vem o decreto dominical, que vem o decreto de morte e que Jesus volta. Mas o que aciona todos esses eventos? O que aciona? Eu não falei? Reforma e reavivamento. Reformar, voltar às origens, voltar à Bíblia, voltar ao Espírito de Profecia, certo? Reforma e reavivamento. Mas tem mais uma. O que aciona a reforma e o reavivamento? A reforma de saúde, queridos. É a reforma de saúde que nos prepara para o final. Antes que esse dia chegue, quando ele chegar será tarde para resolver esse problema. Mas antes que esse dia, e esse dia está quase chegando. Mas antes que ele chegue, antes que isso aconteça, nós temos, você e eu, temos que vencer o pecado do apetite. Por quê? Porque ele é o pai de todos os pecados. Ele é a Jericó do mal. É a Jericó do mal, que tem que ser destruída, que tem que ser vencida, para conquistar, para a conquista e para a vitória e para ser um vencedor. Queridos, Jesus veio. Você não precisa somente vencer o pecado do apetite. Você também precisa ser, quero desafiar você a ser um agente da saúde. Jesus veio como o agente da saúde do céu para este mundo. E Jesus pregava, e Jesus curava, e Jesus pregava, Jesus ensinava. Mas o que ele mais fazia? Jesus levava a saúde, ele ensinava, ele curava. Os discípulos, mesma coisa. Mesma orientação Deus para os discípulos, mesmo para você. Quer você ser um agente da saúde nesta cidade, na sua família, no seu trabalho, onde você vive? Promessa ao vencedor. Ele fez a promessa. Apocalipse 2, verso 7.
Que promessa que ele fez? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus quer dar a vitória, Deus quer que você seja vitorioso e quer que você coma de novo da árvore da vida. Essa é a promessa. É uma promessa e Ele dá força. E não pela sua força. E nós estamos sob o império da graça de Deus. Não é pela sua força. Não é pelos seus planos. Mas é pela força de Deus. É pela força do céu. Você pode vencer como Jesus venceu. Não é que você vai se libertar de Jesus. Não é. Não é. Você vai vencer como Jesus venceu. O mesmo caminho, os mesmos recursos. Jesus se tornou totalmente humano e se agarrou na graça e no poder de Deus para vencer. Jesus se agarrou na graça e no poder de Deus. Você também. Você é humano e você não consegue vencer. Mas se você se agarrar em Jesus, se você se agarrar na força e no poder de Deus, você também vai vencer. E agora, último texto. O apelo de Jesus para você e para mim, lá em Romanos, o capítulo 12 e os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. E Jesus usa o apóstolo Paulo, e Jesus usa a mente de Paulo, e Jesus usa as palavras de Paulo, e ele roga, como o nosso irmão mais velho. Ele não somente fala, ele como que roga, como nós aprendemos com a sabedoria, ele grita, ele clama. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, manifestadas na cruz do Calvário, certamente, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele roga que você apresente da mesma maneira como os israelitas apresentavam no altar de Deus, apresentavam a sua oferta, que você apresente a você mesmo, o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício não doentio, mas vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. É isso que ele pede. Fala, mas como? Falei já de uma maneira geral. De uma maneira geral, já falei o como. Já falei, se agarrar na graça e no poder de Deus, como Jesus fez. Como Jesus fez. Jesus tomou a nossa posição e se agarrou na graça e no poder de Deus. Isso é uma resposta geral. Agora vem a específica. Onde está a específica? No verso 2. Como que você vence? Primeira coisa, não vos conformeis com esse século. Não é, a televisão não ensina, a mídia não ensina para você como vencer o pecado do apetite. Não, ela ensina você a se afundar ainda mais no pecado do apetite. Então você não pode se conformar com esse século, com a comunicação desse século, desse mundo, da televisão e da mídia. Você não pode, porque você não consegue se você fizer. Você tem que não se conformar, mas se transformar. A palavra forma correndo todas as vezes aí, né? Mas se transformar. Queridos, a mensagem da Bíblia não é mensagem de conformismo. A mensagem da Bíblia não é eu chegar aqui, queridos, não serei um pastor, não cumprirei o propósito de Deus para o meu ministério, se eu chegar aqui e falar para vocês que está tudo bem, que do jeito que vocês estão, e como estiver, estão cobertos pela graça e podem continuar a viver como sempre viveram. Não, não. Nós temos que vencer. Vamos ser cobertos pela graça de Jesus? Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida, jamais. Porque a graça de Jesus é o manto da justiça de Jesus que nos cobre. Assim como aconteceu com o filho pródigo. É isso? É ela que nos cobre. Mas é uma mensagem de mudança. De mudança pela minha força, pelo meu poder? Não, pelo poder de Deus. Pela graça de Deus. Transformai-os. De que maneira? Renovando a mente. Tudo começa na mente. Todas as minhas mudanças, aceitação, rejeição, não é? Negação, tudo acontece primeiro na mente, na nossa mente. Transforma, renovação da vossa mente. Então vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Um sacrifício vivo, santo e agradável. O seu sacrifício, vivo, santo e agradável. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, que você coloque sobre o altar da entrega, o altar da busca, o altar de se conformar com a vontade divina para ser vitorioso. Só aí virá vitória, e essa é a vitória.
para você e para mim, hoje. É a vitória. Qual é a vitória para nós? Colocar a vida sobre o altar. Porque colocar a vida, a negação, cada um tome a sua cruz e me siga diariamente. Então vai ser meu discípulo. Essa é a vitória. A vida sobre o altar. O que é a vida sobre o altar? A vitória sobre o pecado, o apetite. E é isso que nós vamos cantar agora. Isso que nós vamos cantar, sobre o altar. Esse é um hino, deixa eu só falar uma palavrinha antes de soltar o hino. Esse é um hino poderoso, queridos. Esse é um hino diferenciado, irmãos. É um hino diferenciado. É um hino produzido sobre o grande poder do Espírito Santo. E nós temos que cantar como tal. E na hora de cantar esse hino, você vai se manifestar para Jesus. Você vai se manifestar. Você vai dar a sua resposta. E você vai cantar. Eu vou pedir para você cantar com toda a força, com todo poder, com toda energia. Porque esse é um hino. Os anjos de Deus vão estar cantando do seu lado, do meu lado. Vamos então? Vamos então? Por favor. Controla aí, querido, no som e no computador, para as imagens saírem direitinho, para a gente poder cantar com todo o coração, com toda a força, com todo o poder. Vamos nos levantar, por favor. Esse é o grande coral de Deus. É o grande coral de Deus aqui de Jacareí. Nós vamos cantar junto com os anjos. Resposta cantada para Deus nessa manhã de sábado, na sua casa. Se anelas a paz, tem mais fé no poder e louvor a Jesus quer estar. Poderás descansar, sua bênção obter, se tua vida estiver sobre o altar.
E agora? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Querido, querida, Jesus criou você. Ele ama você. Ele conhece você. Ele ama você. Ele não quer que você viva como você sempre viveu. Ele tem uma plenitude de bênçãos para a sua vida. Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Maravilhas. Mas você precisa deixar. Mas você precisa permitir. Você precisa responder. Eu preciso. Cada um de nós. Cada um de nós precisa responder. Ele tem um plano, uma nova vida para você. Uma nova criatura. Uma criatura nascida de acordo com o plano de Deus. Da Bíblia, revelada na Bíblia, no Espírito de Profecia. Se temos alguém aqui que nunca se entregou a Jesus, que não conhece a sua palavra, que não esteve consciente até agora de que Jesus morreu na cruz para salvar você, agora, hoje é o seu dia, hoje é o seu momento, hoje é o seu momento. Se você já conhece a Jesus, se você já se entregou a Jesus, mas você não atingiu tudo aquilo, todos os planos de Jesus na sua vida, hoje é seu dia, hoje é o nosso dia, hoje é o meu dia, com a graça de Deus, com o poder de Deus. E nós vamos orar agora, como um só homem. Quando fala na Bíblia, como um só homem se levantaram, né? Nós vamos, como um só homem, vamos orar. Eu vou falar, e vocês vão orar junto. Essa é uma grande oração. Essa é uma múltipla oração. Essa é uma oração do nosso coração, para o coração de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pelo sábado. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua santa presença. Te agradecemos pela mensagem que acabamos de receber da tua palavra, da Bíblia, do Espírito de Profecia. Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de grande envolvimento com o pecado, em tempos em que o céu está de olho em cada um de nós, tempos que nós precisamos vencer Jericó, tempos em que precisamos vencer o pecado do apetite. Ó Deus do céu, eu te peço que o Senhor olhe para a obra que foi feita nessa manhã, para a semente que foi lançada aqui, para que o que o teu Espírito fez até agora, e o que Ele ainda vai fazer. Senhor, nós não podemos vencer, o Senhor sabe que nós não podemos vencer por nós mesmos, nós precisamos da graça e do poder do céu. E eu quero te pedir, Senhor, pelas grandes garantias que o céu dá, para que aconteça a vitória contra o pecado do apetite, que nós nos preparemos devidamente para a volta de Jesus. As 3 grandes garantias do céu, é por elas que eu vou pedir, Senhor, para cada um que está aqui, para cada um dos teus queridos filhos que estão aqui. E eu quero te pedir, Senhor, pela primeira delas. Eu vou te pedir pelo nome santo de Jesus, pelo nome sob o qual cada joelho vai se dobrar no céu e na terra, que pelo nome santo de Jesus, cada um de nós tenha vitória sobre o pecado do apetite. Porque foi esse pecado, Senhor, que complicou a sorte da humanidade e a de cada um de nós. E eu vou te pedir ainda, Senhor, pela segunda grande garantia que o céu dá de vitória. E eu vou te pedir que pelo sangue santo de Jesus, que da mesma maneira como aquele sangue santo caiu no solo rochoso, que da mesma maneira o sangue santo de Jesus caia no solo rochoso, indiferente, orgulhoso e morno do nosso coração, e nos transforme, nos prepare para a volta de Jesus. E a terceira, Senhor, eu vou te pedir que aquele mesmo poder, o maior poder do céu, o maior poder desse mundo, o maior poder do universo, que esse poder, aquele mesmo poder que tomou o corpo do Senhor, o corpo de Jesus, que tomou o corpo de Jesus frio, gelado e morto,
e deu calor, vida, e vida divina, e vida gloriosa, que aquele para o corpo de Jesus, que esse mesmo poder tome o nosso corpo, muitas vezes frio, muitas vezes gelado, muitas vezes morno, e muitas vezes morto espiritualmente, que o Senhor dê de novo para cada um de nós, através da vitória do pecado, do apetite, que o Senhor dê de novo calor, vida, alegria e a vida de Jesus na nossa vida. E eu te peço pelo seu nome santo. Amém. Amém, queridos.